No dia 26 de julho de 1875, em Casswil, na Suíça, nasce um dos homens mais extraordinários que já existiram, Carl Gustav Jung. Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Com um legado influente nos campos da psiquiatria, psicologia, ciência da religião e literatura, criou alguns dos mais conhecidos conceitos psicológicos. Para termos ideia do quão importante e influente Jung foi, a classificação de personalidade MBTI, um teste de personalidade amplamente utilizado em todo o mundo, foi desenvolvido a partir das suas teorias, fazendo com que hoje Jung seja cotado como um dos mais influentes psicólogos que já existiram. Jung entrou na faculdade de medicina aos 20 anos na Basileia. Ao longo do curso, tinha dúvidas sobre fazer especialização em cirurgia ou em medicina interna. Mas os sonhos e fenômenos psicológicos experimentados durante um período de férias, somados a seu interesse pelo ocultismo, o levaram a buscar a psiquiatria e a psicopatologia. Participante ativo das sessões espíritas realizadas por sua família, Jung fez sua tese de doutorado sobre o comportamento de uma garota médium de 15 anos que atuava nos cultos. A paixão pelo tema ganhou força quando Jung deixou a Basileia, no ano de 1900, aos 25 anos de idade, para trabalhar como assistente do psiquiatra Eugen Bleuler, que criou o conceito de esquizofrenia em um hospital de doenças mentais em Zurique. 5 anos mais tarde, Jung já era um profissional bem-sucedido que se dividia entre atuar na clínica particular e a função de médico-chefe na psiquiátrica do hospital. Era lá que ele mantinha um laboratório para investigar as reações psíquicas dos doentes mentais. Os estudos empregavam o método da associação de palavras, em que uma lista de termos é apresentada ao paciente, que precisa responder com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. O método ajuda a identificar complexos por meio das reações e da demora para cumprir a tarefa de acordo com o que é dito. Esse tipo de levantamento soava familiar à psicanálise, o que levou então a uma aproximação entre Jung e Freud. Jung chega até Freud no ano de 1907. Essa aproximação decorreu do envio de cópias de seus artigos sobre os seus estudos de diagnósticos de associação e de seu primeiro livro, A Psicologia da Demência Precoce. A iniciativa deu início a uma amizade que duraria 6 anos, com diversos encontros e a troca de centenas de correspondências. No momento em que se aproximou de Freud, Jung já tinha a sua própria definição de inconsciente e do psiquismo, uma definição diferente da de Freud. Mesmo não concordando totalmente com o analista, Jung via nesse contato a possibilidade de confirmar hipóteses sobre associações verbais, ideias fixas no inconsciente e os complexos que se assemelhavam a seus próprios estudos. Em 1909, os dois foram juntos aos Estados Unidos, onde Freud apresentou as célebres 5 conferências sobre a psicanálise, e Jung apresentou seus estudos sobre a associação de palavras. A Associação Internacional de Psicanálise foi fundada em 1910 e presidida por Jung, escolhido por influência política de Freud. Com o tempo, Freud passou a ver em Jung o seu sucessor na psicanálise. Mas Jung queria levar adiante uma linha própria de pensamento, o que foi reforçado com o lançamento do livro Símbolos da Transformação em 1912, ato decisivo para o rompimento da amizade entre os dois. O fim da relação com Freud foi um incentivo para que Carl Jung moldasse o seu próprio sistema de psicoterapia. Mas antes disso, Jung permaneceu por 3 anos sem ler, escrever, pesquisar e dar aulas. Nesse período, a atenção de Jung se voltou apenas para a exploração do seu próprio inconsciente. Alguns anos depois, Jung voltou a escrever e, no meio de várias obras, analisou as divergências que teve com Freud e as publicou no livro Tipos Psicológicos em 1921. Além disso, a publicação descreveu também os tipos de caráter, estabelecendo a distinção entre extroversão e introversão e entre pensamento e sentimento. Nos anos seguintes, Jung embarcou em uma série de viagens a lugares remotos da Ásia, da África e das Américas. Ele conheceu povos nativos, analisou hábitos, mitologia e religião. As expedições foram importantes para a consolidação da ideia do inconsciente coletivo. O interesse por áreas como espiritismo, mitologia, religião, yoga e telepatia rendeu críticas a Jung,
mas seu interesse era no quanto essas práticas revelavam sobre a mente humana. A partir da década de 1940 e até o fim da vida, Jung viveu uma fase bastante produtiva, atribuída a visões, sonhos e delírios que teve quando estava de cama por causa de uma fratura no pé e de uma crise cardíaca. Dias antes de sua morte, inspirado por um dos seus sonhos, Jung finalizou uma das suas obras, chamada de Homem e seus Símbolos. A obra buscava apresentar os conceitos da psicologia analítica ao público leigo. Jung morreu em 1961, deixando suas obras completas em 19 volumes. Os impactos das suas obras perpetuam até hoje, com influência em áreas como arte, literatura e cinema.